É agora, Cristina Rocha encerra o seu contrato com o SBT depois da migração do Casos de Família para a grade de sábado. Vamos comentar um pouco sobre isso, mas principalmente trazer o que é mais importante aqui, que é o, de certa forma, desrespeito do SBT com a Cristina Rocha, porque de fato ela tinha saído do SBT lá em 2024, depois daquela reformulação de grade que colocou ela no Tá Na Hora ao lado do Marcão do Povo. Ela disse que não se adaptou ao projeto, saiu do SBT e foi fazer alguns outros projetos nas redes sociais. Na época, até em janeiro de 2025, ela chegou a apresentar algumas coisas no Kawaii sobre o BBB, né? Também apareceu na Globo fazendo algumas chamadas e alguns programetes, né, relacionados ao BBB, mas depois a Daniela Berutti deu uma entrevista dizendo que ela sentiu ciúme de ver Cristina Rocha na Globo, porque a Cristina era muito a cara do SBT. E de fato a Cristina tem um carinho pelo SBT, que é uma coisa notável, que é uma coisa que a gente sabe que sempre vai ser muito forte, porque ela fez a carreira ali. Alô Cristina, todas as outras atrações que ela apresentou, o próprio Fantasia, o próprio programa Livre em determinado ponto, mas o Casos de Família, depois da saída da Regina Volpato, talvez seja a marca mais indelével da Cristina Rocha dentro do SBT. E nesse retorno, então, havia essa expectativa com relação ao Caso de Família, que voltou com uma audiência relativamente baixa, né, com uma audiência que era abaixo do que se esperava, mas foi se restabelecendo com o tempo. E em alguns momentos chegou a marcar 3,5, 3,4, acima de 3 pontos, que é uma realidade difícil para o SBT hoje em dia. É uma audiência que tem se segurado bem, tinha se segurado bem ali naquela faixa horária e, querendo ou não, entregava bem essa audiência para o SBT. Depois, o SBT faz uma pesquisa nas redes sociais perguntando se o público gostaria de ver o Caso de Família aos sábados ou diariamente, e com base naquela micro pesquisa ali, o SBT coloca a Cristina Rocha aos sábados com o Caso de Família semanal. Ela própria já demonstrou gigante insatisfação nas redes sociais dela, falando sobre isso no momento em que isso foi anunciado, né, não só pela imprensa, mas de uma forma geral pelo próprio SBT, que falou que o Caso de Família é um sucesso de audiência, mas aí fica a pergunta, se é um sucesso de audiência, por que ele é cancelado dentro de uma programação que oscila tanto, dentro de uma programação que precisa tanto de consistência, numa das crises mais profundas da história do SBT no que tange a audiência. Bom, é fato também que o SBT deve manter o Caso de Família no ar, mas a Cariúcha, que foi testada inclusive para o programa lá atrás, está na Rede TV, vai para o Super Pop, a gente já sabe disso também. Então, todos esses movimentos que o SBT tem feito parecem muito erráticos, parecem sempre muito intempestivos, sempre muito de teste. E nem todo profissional vai ficar aguentando esse tipo de situação. A Cristina Rocha sempre foi muito fiel ao SBT, mas agora parece que de fato se sentiu muito desprestigiada e vai sair dali no encerramento do contrato em maio. Vale também destacar que, segundo algumas apurações, algumas especulações, a Cristina Rocha poderia estar a caminho da Band para fazer uma revista popular matinal de segunda a sexta. Esse é um assunto que a gente tratou muito aqui, o Vanucci falou muito também nas Super Lives e tudo mais, sobre o quanto o SBT poderia aproveitar a Cristina Rocha num formato de revista, mas do jeitão SBT, bem popular no início da manhã. Será que a Band fazendo isso vai ter da Cristina Rocha aquele melhor desempenho e que pode até correr atrás do SBT nessa faixa em que o SBT consegue estar mais estabelecido? É uma pergunta que a gente se faz e que com certeza vai povoar a cabeça do SBT caso isso de fato se concretize, de Cristina Rocha eventualmente ir para a Band e conseguir dar ali uma audiência que ela poderia dar no SBT com o potencial e o talento que tem de conversar com as massas, que é algo que ela aprendeu na casa que sempre conversou com as massas, que foi o SBT. Né? Então, de fato, eu acho uma situação muito problemática do SBT, principalmente com a Cristina Rocha, que é uma grande profissional da casa, com tantos anos de serviços prestados e que voltou por cerca de, sei lá, menos de um ano para poder reativar um produto que tem a cara dela, que tem o jeitão dela e, ao mesmo tempo, em muito pouco tempo, vai deixar esse produto justamente por ele deixar de ser um produto de relevância na grade, tendo relevância na grade. Não dá para entender o SBT, é muito complicado.
Coloca aqui embaixo no seu comentário a sua opinião, o que você achou dessa situação.